Boa tarde, estamos aqui na TV 247 com o ministro Carlos Gabas, foi ministro da Previdência do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e da presidente deposta por um golpe, Dilma Rousseff. Muito obrigado, Gabas, pela presença, e o objetivo dessa entrevista é debater a situação da Previdência Social e a reforma da Previdência. Participam da entrevista os jornalistas Leonardo Atush e Tereza Cruvinel. Gabas, para começar, gostaríamos que você nos falasse qual que é a situação real da Previdência no Brasil. Olha, nós primeiro agradecer a oportunidade de dialogar com os milhares de pessoas que vão acompanhar, que estão acompanhando essa entrevista pela TV 247. E o tema, ele é muito oportuno, ele é apropriado, porque são várias confusões que se fazem, as pessoas costumam ter uma compreensão errada, pessoas maldosas, que têm um outro objetivo em relação à Previdência, que têm interesses privados em relação à Previdência, querem passar uma mensagem de que a Previdência brasileira está quebrada, que o modelo é inviável, por isso é preciso fazer uma reforma urgente, senão o país quebra. Então é preciso ficar muito claro para o conjunto dos trabalhadores que a Previdência não está quebrada. Nós temos sim um desafio futuro de sustentabilidade do nosso modelo, porque ele é um modelo adequado ao país. Nosso modelo é de repartição, ele é solidário, ele é um pacto entre gerações, que a geração de hoje, quem está trabalhando hoje, contribui para pagar as aposentadorias de quem está aposentado. Então isso funciona em vários países do mundo. E por que para nós é o mais adequado? Porque esse caráter de solidariedade é quem sustenta especialmente o trabalhador mais pobre, aquele que começa mais cedo, que tem menor qualificação, que tem menores salários. Então o modelo é adequado. Esse é o primeiro ponto que eu gostaria de deixar claro. Nós não, aqui no Brasil, não cabe para a proteção do trabalhador um modelo de capitalização pura, como fizeram no Chile, fizeram na Argentina, e depois tiveram que voltar atrás, porque ele não se sustenta, ele desprotege a sociedade. Mas qual é a situação financeira da Previdência? Olha, a Previdência, no ano passado teve um déficit grande, esse ano está também estimado um déficit grande, mas ele não é fruto de um descontrole, isso é importante as pessoas saberem. Não há um descontrole total das despesas da Previdência. Ela não teve um salto enorme que justificaria essa medida. As despesas elas vêm crescendo, claro, existe um crescimento vegetativo. A sociedade vai envelhecendo, está vivendo mais e as pessoas vão se aposentando. Então essa é a nossa preocupação com esse crescimento vegetativo e com a quantidade de pessoas contribuindo que teriam que ser suficientes para pagar essas aposentadorias. Então esse é um desafio. Agora, como não tem esse descontrole por conta da despesa, o descontrole se deu por conta da receita. Então, é reflexo de uma crise econômica. A Previdência ela é sustentada em cima de contribuições sobre folha de salários dos empregadores e dos empregados. Se você tem uma crise onde tem menos emprego, tem menos salário, tem menos arrecadação. Então, se você olhar o gráfico, a despesa e a receita vinha caminhando juntas, estáveis. A receita caiu brutalmente, e aí você tem um déficit que não deve ser corrigido, não será corrigido, retirando simplesmente direitos dos trabalhadores. Nesse quadro que o senhor expõe, considerando que o próprio governo Dilma já falava em reforma da Previdência, a pergunta é, então, a reforma é necessária ou não? Tereza, tem uma diferença brutal de método e de conteúdo no que nós vimos fazendo. Nós temos esse desafio da transição demográfica. É compreensível que as pessoas estão vivendo mais, fruto da melhoria da qualidade de vida, dos programas sociais, dos avanços tecnológicos, dos avanços da medicina, ótimo. Isso é fato que as pessoas estão vivendo mais. E o país está envelhecendo. Também essa é a transição demográfica. Então isso nos impõe desafios. A presidenta preocupada com isso, a presidenta Dilma, editou um decreto e criou o Fórum Nacional de Trabalho e Previdência, que, diga-se de passagem, é a segunda edição. O Lula tinha feito isso já, o ex-presidente Lula tinha feito isso em 2007. E este fórum tinha qual o objetivo? Trazer os atores que são os interessados nesse sistema de proteção social. E quem são os atores? Os trabalhadores urbanos e rurais, os empregadores, o governo, os aposentados. Nós temos que debater alternativas. Qualquer alternativa unilateral feita atrás de uma mesa, num ar-condicionado, por gente que não sabe o que é o mercado de trabalho brasileiro, não sabe o que é o trabalhador rural, não sabe a realidade do país, ela tende ao fracasso, ela é equivocada. É o caso que está acontecendo agora. Então,
O nosso método era de diálogo com a sociedade e o foco nosso não era em simplesmente retirar direitos ou rever regras de acesso. Claro que nós temos que discutir isso tudo, mas nós não faríamos isso de forma alguma, é totalmente diferente. Nós estávamos discutindo, inclusive, formas de recuperação de créditos. A PGFN soltou um relatório na semana passada mostrando que tem quase 2 trilhões de reais para serem cobrados de dívidas com a União, no geral. Com a Previdência eu não tenho o valor, porque estou sem esses números, não tenho acesso aos números, mas deve estar algo em torno de 500 bilhões de reais só da Previdência. Então, é justo você mandar um pacote de maldade e não cobrar os devedores? E, em contrapartida, o governo está discutindo, o ministro Meirelles já anunciou junto com o presidente Temer, de alguma maneira, um perdão de dívidas. Outro mecanismo de perdão de dívidas dos devedores da União como um todo e da Previdência Social. Na sua visão, quem serão os principais atingidos pela reforma proposta, as principais vítimas? Você mencionou os trabalhadores rurais, mas existem várias categorias. Mulheres, viúvas, pensionistas de maneira geral. Como você avalia o impacto mais negativo para determinadas categorias da sociedade? Leonardo, o impacto ele é ruim para todo mundo, né? Então, primeiro, como eu disse, é uma forma equivocada de ajustar contas num momento de crise. No momento de crise, você não pode atacar justamente uma política que uma rede de proteção social. Um país não pode viver sem uma rede de proteção social, que foi, diga-se de passagem, construído ao longo de mais de 90 anos de existência só do Ministério da Previdência, fora as outras políticas que foram se agregando a esse conjunto de regras que se consolidou na Constituição de 88. Na Constituição se amalgamou todas as políticas que existiam, elas foram todas eram segmentadas, elas se juntaram e criaram essa rede chamada Seguridade Social. Então o conceito de Seguridade Social é que dá toda essa proteção. O que eles estão fazendo com essa reforma é desmontando isso tudo. Por quê? Porque nós estamos falando de gente pobre. Nós não estamos falando de gente que tem renda, que tem... A média de remuneração desses mais de 33 milhões de pessoas então, vamos falar é R$ 1.500. Vamos falar por segmentos de pobres, mas começando das mulheres, né? Essa igualdade de tempo de 65 anos para homens e mulheres. Ora, ele está falando, o Marcelo Caetano, secretário de Previdência, que as mulheres agora estão vivendo muito, como se isso fosse muito ruim. Agora, todo mundo sabe, o Brasil sabe, que nós mulheres temos uma jornada de trabalho, temos um rendimento inferior. É absolutamente injusto isso com as mulheres, não? Olha, eu tenho absoluta, a minha visão é igual à sua, absoluta certeza de que é só olhar a sociedade, gente. Não existe igualdade. O Brasil, não vou nem falar do mundo, que é também assim, mas o Brasil ainda é um país machista, ainda é um país onde a mulher sofre discriminação no trabalho, em casa, a jornada é dupla, tripla. Por isso que a lei da Previdência, isso inclusive na Constituição de 88 estava previsto, a lei 8.212 e 8.213 traz essa diferenciação. A mulher tem uma redução no seu tempo de contribuição de 5 anos e na idade de aposentadoria de 5 anos. Por quê? Justamente, de alguma maneira, para compensar a desigualdade. A desigualdade, porque é desigual. E aí você simplesmente igualar hoje é cruel com as mulheres. É muito cruel. E esse porque eu vou te dar um exemplo concreto, Tereza. Essa regra, eles falam que tem uma transição, mas ela tem transição para mulheres acima de 45 anos e homens acima de 50. Transição, vírgula. Transição no acesso, não no cálculo. Eu vou explicar depois o cálculo. Então, assim, todas as mulheres com menos de 45 vão estar Vamos dar um exemplo. Uma mulher com 65. 44 anos, que começou a trabalhar aos 16, aos 15, o que não é incomum. Especialmente nas funções, nas tarefas que tem menor qualificação, que tem menor renda, menor salário e que exige muito mais fisicamente. Então, empregada doméstica, por exemplo. Ela estava prestes a se aposentar. Ela já tinha 29 anos de contribuição e 44 de idade. Ela estava ali perto de se aposentar. Essa mulher vai ter que trabalhar até os 65. Então, você imagina, a pessoa está se programando, está alguns meses de se aposentar, vai trabalhar mais 16 anos. Então,
E as pessoas completamente desinformadas sobre o que está As acontecendo. pessoas não sabem o que está acontecendo. Eu queria lhe colocar esse ponto, porque existe uma campanha publicitária que está no ar, que diz, olha, precisamos reformar a Previdência para que ela não acabe. Mas isso sendo feito, a gente vê a tramitação a toque de caixa, as pessoas não estão cientes efetivamente do que está acontecendo e daqui a pouco ela está aprovada. O que vai acontecer com essas pessoas que de repente vão descobrir que não podem mais se aposentar? Para onde vão? Leonardo, como serão sustentáveis? Inclusive a política social que sustentaria isso também está sendo modificada. Vamos falar pelo segmento, como a Tereza disse. Então, no geral, Tereza, as mulheres têm um ataque brutal aos seus direitos. Mas vamos pegar primeiro a questão das políticas assistenciais. Vamos pegar a Lei Orgânica da Assistência Social que paga o BPC, o Benefício de Prestação Continuada. O que é o BPC? É uma renda de um salário mínimo que é paga a idoso muito pobre e a deficiente muito pobre. Então, quem propôs essa regra, gente, não tem noção como vive um deficiente físico. Não tem noção como vive um idoso pobre que não tem nenhuma assistência familiar, nenhuma assistência de nada. Então, o que eles fizeram? A idade é 65 anos para idoso e o deficiente tem que comprovar a incapacidade para as suas atividades e não ter nenhuma renda suficiente para se manter. E esse critério de renda familiar tem que ser um quarto do salário mínimo, ou seja, R$220 per capita. Só que tem uma diferença. Eu vou voltar ao exemplo porque ele esclarece bastante. Você tem uma casa, uma família que tem um idoso pobre, porque a pobreza na família ela atinge todo mundo. Então, naquela família tem um idoso, ele é pobre. E tem um deficiente que é pobre. A renda do deficiente do BPC não conta para a renda do idoso do BPC. Então, o benefício de prestação continuada não integra a renda para a identificação da renda familiar. Eles passam agora, com essa medida, integra toda a renda. Então, você vai excluir uma quantidade enorme de idosos pobres e de deficientes pobres do recebimento. E a idade subiu para 70. E a idade subiu para 70 anos. Então, é uma desproteção, ou seja, a tudo que nós vínhamos construindo. É o fim do estado de bem-estar social, vamos para um desamparo absoluto. Que nós nem tínhamos chegado nele ainda. Nós estávamos estruturando as nossas políticas para chegar a um estado de bem-estar social. Nós simplesmente demos alguns passos, mas isso volta, Leonardo, a antes do século passado. A situação do trabalhador ele está sendo jogado no século XIX, não é no século XX. Trabalhadores rurais, o que vai acontecer com essas pessoas? Os rurais, Leonardo, é um ataque brutal e assim, eu tenho que acreditar que é impensado. Eu tenho que acreditar. Porque se a pessoa tiver o mínimo de inteligência, não faz isso com o trabalhador rural. E eu vou explicar por que essa minha crença. O trabalhador rural que eles estão atacando, que é o segurado especial, que trabalha até em regime de economia familiar, são pequenos agricultores que trabalham a família tudo junto em propriedades de até 4 módulos fiscais. E o que representa isso para o país? Esses trabalhadores produzem 73% do alimento que nós comemos. Isso não é pouca coisa. O que a gente come não vem do grande latifúndio. O latifúndio produz commodities para exportação, o que é bom, não é ruim não. O agronegócio o que se alega é que eles não contribuem, que eles não contribuem para o sistema. É mentira. Dizer que eles não contribuem é mentira. O segurado especial contribui. Levantar a questão, se essa contribuição é suficiente ou não, se as fontes de financiamento são suficientes para manter essa rede de proteção, é o que nós vimos discutindo no fórum. Nós temos que encontrar fontes de financiamento. Agora, não desmontar a rede de proteção. Então, vamos voltar para o rural. Como que esse segurado especial contribui? Eu estou falando aqui do pequeno agricultor, que em várias regiões do país está organizado em cooperativas, tem as notas fiscais, mas na maioria do país, Leonardo, não tem. O agricultor lá do interior do país, vamos pegar do Nordeste, do Norte, que está ali a sua produção pequena, que depois ele vende para o atravessador, que vai vender nas feiras. Esse agricultor vai ser obrigado, agora de acordo com essa nova regra, a todo mês recolher uma guia da Previdência. Sabe quando ele vai fazer isso? Nunca. Então, esta regra é o fim da proteção do trabalhador rural. Por que na regra antiga, no que nós defendemos, ele não era obrigado a recolher a guia mensal? Justamente porque ele não tem acesso a conhecer como é a guia mensal. O próprio empreendedor individual da cidade, urbano, já tem dificuldade de fazer essa guia, de ter acesso ao computador, a recolher. Você imagina o homem do campo. Então, com a justificativa de que ele tem que contribuir